Não é novidade para ninguém que os espelhos estão na moda, principalmente revestimento de paredes, aquele estilo mosaico onde se recorta os espelhos e vai fazendo espelhos quadriculados ou de formas geométricas variadas. Mas a grande questão é que, como temos falado bastante de espelho aqui também no nosso canal, algumas dúvidas foram surgindo quanto à questão da lapidação. Aliás, o que é lapidação, o que é polimento, o que é filete? E, por incrível que pareça, ainda muita gente não sabe ainda quais são as diferenças desses acabamentos. Então, resolvi fazer na prática para você e mostrar aí o passo a passo do filete, da lapidação e do polimento e alguns segredinhos que não estão escritos no manual que você irá necessitar para poder revestir a sua parede adequadamente com os seus espelhos. Claro que para a gente poder fazer nosso revestimento de parede, nós teremos que cortar os espelhos em tamanhos apropriados, óbvio, vai precisar de uma medição, etc e tal. Mas o que é importante, que muitas vezes costuma dar problema, é que é o seguinte: a regra número 1, para se fazer um bom mosaico, um bom revestimento de parede com vários espelhos, sejam eles bisoteus, sejam com lapidações normais, é que o ideal é que você marque, ou no caso, enumere a sequência de montagem e que projete e exija que as peças sejam retiradas da mesma chapa de espelho. Então é muito comum a gente ver, por exemplo, né, os nossos amigos aí vão fazer mosaicos e aí o cara vai, depois que ele monta o mosaico, ele vê um espelho um pouco mais prata, um espelho um pouco mais escuro. E por que isso acontece? Porque muitas vezes o seu beneficiador, na hora de fazer a otimização e o corte das chapas de espelho, ele mistura fabricantes. Então, nós sabemos que o espelho da Guardian, ele é muito mais claro, ele é muito mais refletivo, ele é muito mais cristal, vamos dizer assim. E de outras marcas já não tem essa claridade. Aí quando coloca assim na parede, fica parecendo uma vaca holandesa. Então, o que é o ideal? Exija que o seu beneficiador, ele retire esses espelhos das chapas Guardian. Então, fala assim, eu quero uma chapa e quero que dessa chapa você tire as peças. E na sequência também, porque muitas vezes ele vai tirar uma peça aqui, pode dar diferença. Então, que ele tire na sequência e que seja a mesma sequência de montagem. Então, isso aí é um trabalho em parceria entre você, que vai fazer o desenho da chapa, e a posição que o cara vai tirar mais ou menos as peças, e enumerar. E aí, exigir que ele enumere da mesma forma que está aí a sua sequência para que chegue na hora de montar, fique certinho, conforme eu estou fazendo aí no desenho. Isso que eu estou fazendo a gente chama de corte limpo. Cortei o espelho na medida que eu preciso para fazer aí o meu mosaico, e se eu não der nenhum acabamento, ele vai ser chamado de corte limpo. Mas na verdade o que é? É um corte cortante mesmo, não tem, de limpo não tem nada. Por quê? Porque ele fica feio, né? Ele fica com aquelas ondulações do corte. Muitas pessoas fazem só a filetagem. O que é a filetagem? Filetagem é basicamente você tirar o corte. É você passar ali a lixadeira a 45 graus e você simplesmente tira o corte, você tira aquela parte cortante do espelho, mas esteticamente vai continuar feio, não vai ficar bonito. E aí você tem o segundo passo. Qual é o segundo passo? É a lapidação. Então aqui, conforme eu pedi, estou fazendo a lapidação aí manual com a lixadeira de cinta, para que você possa ver. E olha só que interessante, então eu vou retirando ali os defeitos que o meu corte deixou. Vou te retirando com a lixa certa. Para lapidar, você vai usar aí lixa. Você começa gradualmente, lembrando que quanto maior a quantidade, quanto maior a numeração de grãos da lixa, mais fino. Então, o ideal é que você comece ali a sua lapidação com uma lixa de 120, depois passe para 150, até uma 220. Então, da lixa 120 a 220, a gente pode chamar aí lixa de lapidação. Legal? Bom, mas eu não quero que ele fique lapidado, porque lapidado ele fica meio feião, fica meio poroso, fica meio opaco, fica meio ríspido. Então o que a gente vai fazer agora? A gente tem que dar o polimento. Então o polimento ele já vai para uma lixa de 320, 400, e se você quiser realmente deixar assim tchan mesmo, aí por último você passa uma lixa de cortiça. Pronto. Aí sim você vai ter aí uma borda perfeita, lapidada e polida.
Uma dica importante que eu sempre costumo compartilhar é o seguinte: sempre que você for mexer na sua lixadeira, que você for trocar uma lixa, ou que você for fazer uma higienização, desconecte a lixadeira da tomada. Porque para você apertar um botão sem querer ali na hora que você está trocando uma lixa, na hora que você está fazendo uma manutençãozinha, não custa nada e você pode aí sofrer um acidente por bobeira. Uma outra questão muito importante que eu já vi acontecer acidente é o seguinte: são 3 itens: roupas muito largas, apetrechos, joias e até mesmo crachá. Muitas vezes algumas empresas pedem que você use aquele cordão e aquele crachá. Aquilo é um perigo para enroscar em furadeira, em lixadeira, em qualquer ferramenta rotativa. E por último, cabelos. E agora também está na moda barba, né? Então agora tem aqueles os barbichão lá, os barbudão. Então assim, muito cuidado, então prenda isso, porque se isso enrosca numa furadeira, numa lixadeira, causa um acidente feio. E o último conselho que eu te dou é: compre um equipamento leve. Se você for fazer esse tipo de beneficiamento na sua empresa, procure um equipamento leve, porque existem hoje lixadeiras no mercado muito pesadas e chega no final do dia você está com uma dor na coluna lascada, porque geralmente você tem que trabalhar, né, aqui ó, na posição reta para você fazer a filetagem, mas geralmente ali na parte da lapidação mesmo você tem que ficar um pouco inclinado, e se você tiver uma lixadeira muito pesada, você se lasca todo. Então essas foram as dicas de hoje, e seguindo esses passos você já tem uma grande tendência de que seu revestimento de parede com espelho saia perfeito. Legal? Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro e ó, tamo junto. Não esquece de curtir o nosso canal aqui, se não é inscrito, se inscreva. Valeu!